Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao canal do Próximo Nível. Eu sou o Mr. Remedy e estamos aqui para a análise do Nitro Plus Blaster Zero Wins Infinite Duel. O nome longo. E estou aqui com o Daniel Silvestre que vem fazer a análise do jogo. Daniel, diz-nos coisas sobre este Nitro Plus Blaster. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por Nitro Plus Blasters com Z. Este é daquele estilo de jogos Fighter 2D, muito ao estilo daquilo que podemos ver, por exemplo, em BlazBlue, em Guilty Gear. Nesses jogos têm aparecido recentemente, até Persona, na forma Ultimax ou Arena. É daquele estilo de jogos que vale a pena jogar, especialmente para os fãs, ou seja, para quem conhece estas personagens. E porquê Heroines Infinite Duel? Porque é um jogo dedicado praticamente às mulheres de uma série de, vamos dizer, universos onde elas são rainhas e senhoras, como é o caso, por exemplo, da Saber, que aparece aqui, da Super Sonico e por aí afora. Aliás, estamos a dizer esses nomes, mas convém realçar que isto é tudo personagens de animes. Sim, animes, visual novels, alguns jogos, como por exemplo aparece em personagens de Arcana Hearts ou então de Senran Kagura, como é o caso da Homura, que está bloqueada ao início, mas vão aparecendo. Senran Kagura, que fizemos uma análise recentemente. E uma gameplay também, carregada de argumentos de peso. Exato. Mas que vão aparecendo aqui e podem ser utilizadas em diversos formatos. Ou seja, tens os formatos normais, ou seja, as personagens com as quais lutas diretamente, e tens os suportes, que são sempre dois, e podes chamá-los durante os combates para te ajudar. Alguns suportes são muito bons, outros suportes são muito maus. Exato. Se calhar provocam ataques a pessoas que têm certos e determinados problemas de saúde, mas nós ainda não vimos o efeito. Mas já que estavas a falar de argumentos de peso, fala-nos um pouco, não de seios, mas sim da jogabilidade. É um jogo bom nesse aspecto? É um jogo bastante competente, bastante versátil e dinâmico, rápido, e que funciona bastante bem até em termos de encadeamento de ações, ou seja combos, seja especiais, seja finishers, seja bouncing, seja não só das mamas, seja bouncing nos ecrãs. Mas também existe. Existe também muito, então a Sonico aqui representa em grande. Mas a questão aqui é que tudo isto funciona bem. E parece que as personagens nunca têm um safe haven, ou seja, mesmo que tu estejas no chão podes continuar a levar golpes, mesmo que estejas no ar podes continuar a levar golpes. A única forma que tens de contra-atacar é se fizeres, por exemplo, um recovery, e aí consegues passar um bocadinho entre os pingos da chuva e não levares com algum ataque. Ou seja, é um jogo que requer uma mestria bastante boa, mas curiosamente é um jogo que também, quando começas a jogar, e especialmente com os personagens mais conhecidos, como é o caso da Saber, consegues entrar facilmente no jogo, consegues sentir que estás a fazer alguma coisa e que estás a jogar e que estás a desenvolver o teu estilo de jogo. É um jogo que também pode apelar aos noobs nesse caso. Sim, apela. Aliás, tu podes até treinar com os personagens, mas tu vais sentir que, à medida que vais jogando, vais aprendendo um pouco mais, porque depois existem os ultimates, existem os finishers, existem formas de afastar as personagens quando elas estão muito em cima de ti, por aí afora, ou até então, desbloqueares o burst, para conseguires dar mais dano e por aí afora. Ou seja, requer muito mais mestria caso tu queiras aprender a jogar como deve ser. Mas se fores um novato vais conseguir entrar no jogo facilmente e aprender a jogar, nem que seja só para te divertires. Ok, e uma questão muito importante nos jogos de luta de hoje em dia, no que diz respeito à quantidade de modos disponíveis para este jogo. Temos o modo online, temos alguns modos alternativos para além da história, o que é que nós temos aqui? Sim, tens o modo online, que parece praticamente um deserto, é muito complicado encontrar alguém, pelo menos durante o tempo de experiência que eu tive com o jogo. Curiosamente os combates online até correm bastante bem, não tive problemas com isso. Mas em relação aos conteúdos offline tens o típico versus, tens o modo história estilo arcade para cada uma das personagens, com um final próprio para cada uma, e depois tens o Another Story, que é uma espécie de história global, onde tu já daí vês do ponto de vista das personagens em si, de todas as personagens, que já têm um novo inimigo por aí afora, mas que aumenta a longevidade. De qualquer forma, eu fico com pena é que não existe muito para desbloquear, por exemplo, muitos fatos e tudo mais. Não existe. Existem muitas cores, por exemplo, para os fatos, mas não podes desbloquear mais fatos, só tens 2 personagens para desbloquear. Não desbloqueias, por exemplo, títulos e coisas assim do género. Ou seja, é um jogo que em si é muito aquilo. Tens uma outra coisa para desbloquear, mas depois quando chega ao final disso, ou jogas com os amigos, ou passas as histórias todas até ao final, ou então vais para o online e rezas para encontrar alguém. Ok, mas a tua apreciação geral é boa, é positiva. É boa, porque o jogo, apesar de ter aquele... aliás, como o visual mostra, tem aquela espécie de upscale, especialmente na PS4, que foi a versão que nós jogámos, em que parece que está tudo esticado, e os sprites
estão um bocadinho esquisitos. Isso não me importa muito porque o jogo tem um visual muito bonito, cheio de explosões, com um desenho muito bom das personagens. É pena não ter mais cinemáticas, mas pronto. Mas tudo isso enquadra-se bastante bem. Depois tens as vozes em japonês, que são bastante boas, e a música, que é bastante agradável. Juntando isto tudo com um jogo de luta que é bastante competente, acaba por ser uma boa hipótese para quem gosta de jogos de luta em 2D e especialmente para quem conhece estas personagens deste universo. Ok, esta foi a análise a Nitro Plus Blasters Heroines Infinite Duel. Agora, para encerrar o vídeo, tinha mesmo que ser. Não se esqueçam de subscrever o canal do Próximo Nível se ainda não estão subscritos, de dar um gosto neste vídeo se ainda não deram, e não se esqueçam também de acompanhar o nosso site em proximonível.pt.